No vídeo de hoje veremos como 9 jovens lá do Vietnã tiveram que enfrentar esta ação do demônio, a lição que isso é para nós e como devemos nos preparar para situações assim. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos. Atrair a ação dos santos anjos, afastar a influência do demônio no dia a dia é uma das coisas que o mundo mais precisa e é o objetivo dessas nossas conversas aqui no canal dos Santos Anjos. Agora, uma das coisas que às vezes, nem sempre, mas às vezes são necessárias para afastar o demônio é justamente nós aguentarmos durante um certo período de tempo o próprio ataque do demônio. Parece uma contradição, mas não é. Quando o demônio vem e bate muito forte, às vezes uma maneira de exorcizar é nós termos uma santa paciência, enfrentarmos a situação, né, e com isso o demônio vai perder a força, né, no confronto conosco. É o que mostra essa história contada pelo Monsenhor Luiz de Cullmann, um exorcista lá do Vietnã. Ele escreveu um livro sobre esse caso, O Diabo no Convento e a Madre Maria Catarina Dien, do Vietnã. Isso aconteceu em 1924 e em 1925 em Phat Diem, no então protetorado francês do Tonkin, no atual Vietnã, no convento e noviciado das Irmãs Amantes da Cruz. E é uma coisa incrível, porque por permissão de Deus, né, o demônio começou a agir nesse convento. Ou seja, Deus, não é que Deus queria essa ação do demônio, mas Deus permitiu. Por quê? Veja o que aconteceu. Min, o nome dele era alguma coisa Min, que era um moço pagão e era anticatólico. Ele tinha se apaixonado por uma moça católica, Maria Dien. Só que a moça queria ser freira e ingressou na congregação das Irmãs Amantes da Cruz. E aí esse Min, esse jovem, ficou inconformado, foi até um templo budista de Deng Song e ali ele falou com os tais com as pessoas que estavam ali e conjurou os demônios a que fizessem a moça abandonar a sua vocação religiosa para casar-se com ele. E isso acontece com muita frequência. Né? Quem tem uma moça que quer casar com um rapaz, e o rapaz vai para uma vocação religiosa, a moça vai e procura búzios, procura tarô, procura essas coisas para tirar o rapaz da vocação religiosa para casar-se com ela. E o contrário também, é um moço e que gosta de uma moça e que quer que case, então vai e recorre, no fundo, a demônios. Então, o que aconteceu? O demônio que estava nesse templo, que ele teve através provavelmente dos padres, entre aspas, lá budistas, monges budistas, e o demônio então começou a infestar o convento. Lembre-se que as ações extraordinárias do demônio são geralmente 4. As ações ordinárias são as tentações, e que é 99% dos casos. Mas algumas ações extraordinárias do demônio, a possessão diabólica, a vexação, que normalmente são coisas físicas que o demônio faz contra uma pessoa, a obsessão, que aí é algo que é a trabalhar na mente da pessoa, para a pessoa ficar obcecada por uma ideia, e a infestação, que é justamente a presença e a ação do demônio em objetos ou animais ou ambientes, né, lugares. Então o demônio começou a infestar de maneira muito intensa esse convento, onde havia 9 noviças, inclusive a irmã Maria Dien. Apesar de todos os tormentos físicos e morais a que foi submetida pelo demônio, a jovem noviça não só perseverou na sua vocação, mas ainda se serviu desse sofrimento para santificar-se. Nós vamos ver como ela passou, foi quase 2 anos de infestação no convento, com coisas incríveis que ele vai relatar aqui. As primeiras manifestações extraordinárias do demônio foram de infestação local e pessoal, vozes noturnas, pedradas que impediam as noviças de dormir. Ou seja, barulhos, né, da pedra no telhado, e o barulho impedia as noviças de dormir bem. E isso é uma coisa que muitas vezes o demônio faz. Ele tenta impedir o bom sono, porque a pessoa já acorda com aquela predisposição para a tentação. A pessoa acorda cansada, ela acorda sem disposição para o dia, e com isso
né, ela fica mais aberta para as tentações do demônio. Então, o jovem missionário, o padre, na época padre, depois ficou bispo, Luís de Comán, a quem o convento estava subordinado, foi chamado pelas freiras que o informaram do que estava ocorrendo. Primeiro ponto, quando algo assim acontece, nós devemos procurar alguém de confiança e dizer o que está acontecendo. É uma pessoa de confiança e discretamente dizer o que está acontecendo. Alguém vai dizer, mas isso pode ser uma psicose, pode ser uma neurose. Pode ser. Pode ser também uma infestação do demônio. Então vale a pena nós confiarmos isso a uma pessoa de confiança. Dizermos isso a uma pessoa de confiança. Bom, acontece que o padre, justamente para ver se não era um fenômeno de psicose, ele disse o seguinte, fez uma coisa prudente, proibiu as freiras de conversar com essas vozes misteriosas e de falar entre si sobre esses fatos extraordinários. Ele esperava que, se fosse um fenômeno de sugestão coletiva, né, fenômeno psíquico, logo isso passaria se elas evitassem de falar. Só que os fenômenos pioraram. Por exemplo, na noite de 21 para 22 de setembro, enquanto o demônio atormentava Maria Dien, o que todas as noviças testemunhavam, uma delas levou um crucifixo e apresentou a jovem freira para ela beijar, e surpreendentemente a imagem de Cristo desapareceu e só foi encontrada no dia seguinte. Veja, uma infestação muito forte. A gente pode imaginar, no Vietnã, que havia poucas comunidades católicas, o país, enquanto tal, era pagão, grande parte budista, né? Então a gente vê, a influência do demônio sobre o país já era muito grande. E é evidente que o demônio não queria a influência católica em seu país e estava fazendo de tudo para atrapalhar a vida religiosa. O que abriu a influência foi que um rapaz, que tinha amizade com a moça, fez um ritual qualquer lá budista e com isso atraiu a infestação sobre o convento. Mas Deus permitiu para que as freiras, vencendo a infestação, nós vamos ver coisas incríveis aqui que aconteceram ainda, mas que elas, vencendo a infestação, quebrassem parte do poder do demônio sobre o país inteiro, né, nessa ocasião. Então veja só, ele continua o relato. Quase todas as noites, isso em 1924, 1925, quase todas as noites continuava a cair sobre o convento misteriosa e aterrorizadora chuva de projéteis, pedras, tijolos, paus, batatas, garrafas vazias. Do nada começavam a cair sobre o telhado. Mais impressionantes eram os ruídos, que duraram 2 anos. Piados de pássaros esquisitos, relinchos de cavalo que não estavam no lugar, buzinas de carro, sirenes de barco, choros dilacerantes, risos estranhos, ranger, batidas de porta, toque de tambores. Imagina só. Isso tornava as noites terríveis e submetia o nervo das freiras a uma prova tremenda. Sem o auxílio da graça divina, elas não teriam resistido, ou teriam abandonado o convento, ou ficado loucas. E o impressionante aqui é que nenhuma delas saiu do convento. Em todo esse período, nenhuma delas apostatou da vocação religiosa delas. A gente vê que Deus, Nosso Senhor, ele sempre manda o cobertor conforme o frio. Ou o contrário, ele permite o frio de acordo com o cobertor. Nosso Senhor nunca nos abandona, ainda que pareça. A gente às vezes tem a sensação de que não vai aguentar, mas se nós rezamos, se nós perseveramos, Nosso Senhor acaba dando a graça. Ou ele diminui o frio, ou ele dá mais cobertor, né? Começaram então as aparições de fantasmas, seres fantásticos de tamanho extraordinário e aspecto amedrontador. Outras vezes, o demônio tomava a aparência do padre confessor e dava conselhos que confundiam as jovens noviças. Incrível, né? A única coisa que as salvava era cumprirem fielmente com a obediência de tudo relatar às superioras que desfaziam as tramas do demônio. A gente vê que era sobretudo sobre as noviças, para tirá-las da vocação, né? Bom, acontece que isso foi contagiando outras freiras. Começou com algumas, foi para outras. Uma noite, Maria Dien foi levada nos ares pelo demônio. Todas as freiras vendo ela sendo levada nos ares, para cima e para baixo, chegou até 17 metros, depois elas mediram a altura de 17 metros, e quando estava em 3 metros, jogou ela sobre o chão. Só que, certamente, o anjo da guarda protegeu e não aconteceu nada com ela. E assim, uma atrás da outra, né? Resumindo, ao todo, foram 9 noviças que passaram por inúmeras sessões de exorcismos. Então veio o exorcista, esse padre, o mesmo que relata, fez inúmeras sessões de exorcismo. Só que na hora do exorcismo, o demônio manifestava,
e elas tinham que ser arrastadas à força até o lugar do exorcismo, sendo necessárias várias freiras para levar cada uma delas. Pouco a pouco, graças aos exorcismos, e aqui a gente vê o poder da Santa Igreja, Deus deu aos apóstolos, e portanto à sua igreja, o poder de afastar os demônios, de expulsar os demônios. E é muito bonito, a possessão e o exorcismo são amedrontadores, mas mais bonito do que é amedrontador é o poder da Santa Igreja, dado por Deus, através de seus ministros, que no fundo é Deus que expulsa o demônio, mas através dos seus ministros ordenados, as novenas, penitências, as possessões e infestações foram cessando e em 1925 terminaram por completo. Mas não inteira. As infestações locais ainda duraram por alguns anos até cessarem inteiramente. Um amigo me contou que tinha uma fazenda no interior de São Paulo e sempre que ele passava por um certo corredor, uma fazenda antiga, passava por um certo corredor, ele tinha a sensação de que estava sendo sufocado. Saía do corredor, a sensação passava. Chamou padres para celebrarem missas ali, né? E ao que os exorcistas, os padres comentaram, eles provavelmente aqui um dono da fazenda, antigamente, cometeu algum pecado muito grave nesse corredor, talvez tenha sido um assassinato, talvez tenha sido um suicídio, mas às vezes ficam demônios em lugar de pecados assim muito graves, né? E ficam infestando aquele lugar, às vezes é um lugar bem específico. E é preciso, o padre Gabriele Amorth diz que certas infestações de lugares são muito complicadas de exorcizar e demoram às vezes bastante tempo. Então, se isso acontece com algum de vocês, com algum conhecido, façamos como essas freiras perseveraram. Mas o que aconteceu com essa irmã Maria Diene? Ele diz assim: apesar de todo o esforço demoníaco, nenhuma postulante noviça deixou o convento. Mais tarde, 3 delas abandonaram a vida religiosa, mas por outras razões. Quanto à irmã Maria Catarina Dien, ela não somente perseverou na vida religiosa, mas foi ainda agraciada por Deus com graças místicas, colóquios com o Divino Salvador e assistência especial e visível da sua padroeira Santa Catarina de Sena. Deus exigiu dela uma prova muito extraordinária, mas depois deu presentes extraordinários para ela. Nos últimos anos de sua vida, ela foi mestre de noviças e guiou os passos de inúmeras freiras na vida religiosa. O demônio devia perceber isso, que ela ia ser também missionária nesse sentido, e não queria que ela entrasse no convento. Então, por isso, tentou de todo jeito que ela saísse, se utilizando da porta aberta pelo amigo e que ficou apaixonado por ela. Faleceu santamente no dia 15 de agosto de 1944. Isso é de fato um relato impressionante, mas cheio de ensinamentos para nós, sobretudo na perseverança na oração, devoção ao anjo da guarda, para aguentarmos aquilo que Deus permite de nós, mesmo que no momento a gente não entenda. Espero que eles façam bem e nos vemos na quarta-feira, se Deus quiser.